Como nem todo piloto é kamikaze, queria, no caso, se eliminar. Isso é claro apenas na ficção. Hoje irei falar do anime, do mangá, quer dizer, Zero Eternos, que conta a história de um personagem fictício e que ele, ao contrário da maioria dos outros pilotos da era do Japão, pode-se dizer assim, da época da Segunda Guerra Mundial, os pilotos que foram escalonados para a guerra, ele era um piloto diferente. Claro, isso é uma obra fictícia. E esse personagem fictício, ele, ao contrário dos demais, ele não queria pode dizer assim, sacrificar a sua vida em prol do país. Não, ele queria servir o país, no caso, pilotar o avião e tudo mais, e trazer uma condição de vida melhor, uma condição financeira melhor para sua família, mas ele queria, depois que passasse essa guerra, voltar com vida. Que era uma coisa que normalmente a maioria dos pilotos não tem esse objetivo. A maioria deles querem apenas se dedicar e se esforçar basicamente para se tornarem, como pode dizer assim, heróis de guerra. Eles têm muito essa questão nacionalista. E na obra é muito mostrado isso. Que essa questão nacionalismo forte de se sacrificar para basicamente tipo assim pela nação, não era algo que era literalmente, pode dizer assim, normal. As pessoas, não é porque as pessoas gostavam muito do país. Não era apenas isso. Pode dizer assim, um incentivo das pessoas, mais um incentivo da mídia. A mídia daquela época, dos jornais, das informações, incentivava as pessoas também, dava aquele empurrãozinho extra. O povo já tinha a nação como um grande forte, já, tipo assim, incentivava eles a terem mais esse sentido, tipo assim, fazer tudo em prol da nação. Claro, esse por ser uma obra que fala da Segunda Guerra Mundial na pegada do Japão, ele não conta, obviamente, os crimes de guerra cometidos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Nem tanto os outros pode dizer assim, crimes que eles cometeram, pode dizer assim, em outras guerras posteriores, e porque outros países também asiáticos não têm uma boa estirpe com o Japão, pois o Japão, quando guerrearam com tais países, eles não foram muito honestos. Pode dizer assim. Mas sim, essa obra se passa nesse período da Segunda Guerra Mundial, dos conflitos e desse piloto fictício, que na obra motivou, tanto ele tinha desde o início da série, do primeiro volume até o quinto volume, até mais ou menos o quinto volume, o objetivo de, ao contrário dos demais, de literalmente sobreviver e voltar para sua família. Tipo assim, em vez de ser aquela visão cega e idolatria de apenas querer o melhor, pode dizer assim, para o país e para a nação, ele era o contrário. Esse personagem não queria isso. Ele queria apenas servir o país durante o tempo e voltar para que essa guerra acabasse o mais rápido possível e que ele pudesse ficar, pode dizer assim, construir a sua vida e a sua família pode dizer assim, a sua vida com a sua família, que infelizmente ele não conseguiu. Tanto que essa série é contada sob a perspectiva de parentes dele, pode dizer assim, conta desde tipo assim os seus netos, que basicamente eles indo atrás de saber um pouco mais do passado, indo atrás de outras pessoas que foram da aviação, pilotos que lutaram nessa grande guerra e sobreviveram, e atrás de informações para saber como era o Kizumiyabe. Tanto que eu vou mostrar aqui uns trechos da obra, que pode dizer assim que deles inicialmente na série o neto dele não tem muito interesse de saber muito sobre a vida dele, mas ao longo da jornada ele vai se empolgando cada vez mais para saber. A sua irmã, ele e a sua irmã vão atrás de descobrir mais o passado. Esse é o primeiro, que esse carinha aqui, ele é extremamente nacionalista e tudo mais, que ele lutou na guerra, até que tem a imagem que ele conta no passado, que ele considerava o avô dele um covarde. Deixa eu ver se eu acho. Aí ele mostra também as cenas dele de combate e tudo mais,
e a preocupação dele, a preocupação era só uma: como vou morrer? No caso, eles tinham muito essa indução, que era lutar até os últimos suspiros em prol do país, acima de tudo. E pode dizer assim, tudo em prol da nação. Aí tinha a mocinha: essas são as palavras de quem conheceu o tempo de paz. Ele vai e fala: estava sempre pronto para morrer, qualquer que fosse a batalha, nunca cogitei poupar minha vida. Mas não era assim que pensava o homem chamado Kizumiabe. Ele estava sempre fugindo, a salvar a própria vida. Era mais importante que a vitória. Esse era o maior desejo dele. Aí, como vocês podem perceber, ele era diferente dos outros. E como vocês podem perceber também, os dois netos dele começaram essa saga para descobrir mais sobre o passado dele. Que o interessante do passado dele, dessa história, é que além de mostrar esse personagem fictício que era diferente dos demais soldados, que tinham uma certa honra e não era visto como maus olhos, era visto como, pode dizer assim, como ato heróico, se sacrificar em prol da nação. A maioria das pessoas que eles entrevistaram tinha esse mesmo pensamento. Tanto que esse aqui até se arrependeu por não ter ido de Vasco. Porque basicamente, tipo assim, porque na vida dele, mesmo depois, ele sobrevivendo, ele voltando com vida, ele infelizmente, ele perdeu o braço e basicamente, tipo assim, a pessoa que ele mais amava, que no caso ele teve família, constituiu família e infelizmente se foi. No caso ele perdeu a filha. E por ele ter perdido a filha, ele tem aquela angústia e se arrepende eternamente por não ter ido de Vasco naquela época. Uma coisa que, pro protagonista, o Kizumiabe, até o volume 4, ele também queria isso. Ele queria sobreviver para ajudar a família. Mas ele desistiu após, é claro, ele perceber que o que o sistema queria é que ele se sacrificasse. E depois de outras pessoas, outros soldados também salvar a vida dele em situações difíceis. Ele percebeu que, mesmo que nesse último suspiro, ele seria melhor para os outros salvar a vida de os soldados iniciantes que não viveram a guerra, que não passaram pelas dificuldades e que não fizeram coisas absurdas, como uma delas é atirar numa pessoa, tipo assim, a pessoa soltou o paraquedas, ele pode dizer assim, deu copy, esqueci o nome daquele termo, ele literalmente tirou tava no avião, ele zarpou, aí soltou o paraquedas. E depois, quando o avião ia cair, aí o que o Kizumiabe fez, ele metralhou ele. E meio que ele ficou com um pouquinho de peso na consciência por causa disso e de outras coisas que por ele ter vivido uma grande parte da guerra, no final ele acabou escolhendo a opção, pode dizer assim, de salvar uma pessoa que era nova na guerra. Vou até mostrar aqui. Que ele preferiu... Opa, é mais pra cá. Que ele preferiu muito mais, tipo assim, se sacrificar pra defender. Deixa eu ver, tá bem mais pra cá. Pra defender, deixa eu ver, aqui ó. Ele resolveu se sacrificar para defender um jovem de guerra. Um jovem que entrou na guerra recentemente, que ele não tem tanto sangue, tantas mortes em seu... Porque não passou por tantos perrengues. Pode-se dizer assim, ele não levou a tristeza a várias famílias. Ele é uma pessoa ainda jovem que ainda tinha esperança de ver o mundo melhor. Aí ele faz o ato heróico de se trocar a nave dele com um piloto jovem, um piloto de guerra jovem que estava recentemente formado. E nisso ele se sacrifica para proteger o outro cara. Pode dizer assim, ele faz esse ato de se deixar morrer para salvar outro. E ao longo da trajetória, ele vai salvando outras pessoas, ele vai mostrando para outros, pode-se dizer assim, combatentes, outros pilotos, que a morte, que se sacrificar em prol de um país e de uma nação, mesmo que seja numa guerra, não é a coisa certa a se fazer. Até nessa situação de conflito, tente valorizar a sua vida, acima de tudo. Mesmo que seja um capitão ou uma pessoa superior,
Valorize sempre a sua vida acima desta grande figura. Pode-se dizer assim. Lute, guerreie pelos seus ideais, mas não deixe, pode-se dizer assim, ir de Vasco. Lute eternamente para sobreviver, mesmo que esteja em situações difíceis, persista e lute, pois uma hora ou outra talvez você consiga passar por elas e ver o mundo melhor. Mesmo que essa história seja nessa pegada de, pode dizer assim, Segunda Guerra Mundial. E também tem uma pegada que eu achei interessante, que é o debate que eu vou mostrar aqui, que é do jornalista com o... Pode-se dizer assim, com o sobrevivente, que ele ficou milionário e tudo mais, que se tornou uma grande, pode-se dizer assim, grande empresa, da forma que ele questiona a forma de pensar do jovem com relação, é claro, ao pensamento da época. Pois o jovem jornalista tem apenas aquele estigma que foi passado para ele através dos livros. Mas ele não sabe como essas pessoas viveram na prática e como funcionava o sistema de guerra na época. Aí esse senhor de idade mostra que não, que até mesmo as cartas e telegramas que os soldados enviavam para os seus familiares, eles tinham que ser manipulados, pois senão não seria passado. Era tudo, pode dizer assim, era tudo controlado, era tudo regido. E tudo, é claro, para defender a narrativa do Império. Ou você fala que você está lutando, está guerreando em prol do Império, ou sua carta nem ao menos vai chegar no seu parente. Ele diz que nessa pegada, algumas pessoas passavam as mensagens para a família através de códigos e outros passavam as suas mensagens, nem todos eles queriam se sacrificar em prol do país. A maioria sim, mas nem todos. Que é o interessante, que faz a gente questionar, que será que, mesmo que o controle, a narrativa e tudo mais, o nacionalismo supremo, será que todo mundo que participa quer realmente isso ou faz apenas por ordem? Porque, querendo ou não, o soldado, ele gostando ou não da ordem, ele vai ser obrigado a obedecer. Que se ele não for não obedecer, ele é executado, principalmente em guerra. Então, fica esse questionamento. Será que realmente todos os pilotos queriam aquilo? Ou eles basicamente, tipo assim, eles eram obrigados a ter fazer esse tipo de coisa? Quem sabe? Querendo ou não, o mistério tá aí. Pois a gente não tem como provar. É algo que, como eu posso dizer, mesmo tendo os documentos e as cartas, nada garante que essas cartas não possam ser manipuladas. Que é um pensamento que eu vou mostrar agora mesmo, que tem nesse mangá. Que tem um trecho no mangá. Espera um pouquinho e já vou mostrar. Aí o jornalista chega a conversar com o senhor que sobreviveu à guerra. Ele chega inicialmente educado e vai. Não vim a trabalho, apenas curiosidade particular. Mais um café, por favor. Aí vai lá. Conforme combinamos por telefone, não falarei sobre mim e tampouco sobre a unidade especial. Estou aqui para expor minhas memórias sobre Miyabi. No caso, ele focando que ele não vai conversar sobre outras formas de pensar. Aí o jornalista começou a indagar ele. Por que não falar sobre tudo? Tenho um grande interesse pelo fato de o senhor ter sido membro da unidade especial. Eu não fui um membro oficial, só fiz parte da reserva. Chamamos de membros de Tokodai os que foram escolhidos para os ataques. No caso, os ataques kamikaze. Que ele está querendo dizer. Desculpe-me a ousadia, mas acredito que compartilhar suas histórias seria algo de valor inestimável. Não quero falar sobre Tokodai, principalmente para você. A questionar, naquela época, não apenas alguém como o senhor, mas todo o povo teve seus valores manipulados em favor da guerra. Aí ele foi lá, deu aquela cutucada na ferida do senhor. Posso até ser patriota, mas jamais sofri lavagem cerebral. No caso, ele questionando, falando que o povo não foi feito de massa de manobra, nem eu, nem meus companheiros.
Aí ele começou a ficar com raiva e os dois começaram um debate fervorosamente. Um tipo de heroísmo na opinião de Cálice, ele falando ele questionando, aí vai chegar ao ponto. Pare de falar como se entendesse algo que nunca houve lavagem cerebral. Mas o próprio texto dos oficiais comprovam essa tese. Burrice. Acredita mesmo que os textos traduziam os reais sentimentos dos pilotos? Aí ele tenta falar aqui a questão de subjetividade. Aí vai e fala. Quase todas as cartas passavam por inspeção, de diário, de testamento, tudo era analisado. Nenhuma crítica à guerra ou a comando militar era permitida, assim como qualquer declaração que pudesse ser interpretada como imprópria pelos censores. Diante das tais restrições, os membros da unidade especial descreviam suas cartas escondidas pelos seus sentimentos nas entrelinhas. Palavras que só seriam compreendidas por aqueles que conheciam suas angústias. Não se iluda com as palavras de gratidão e lealdade da pátria. Ou acha que tudo o que está escrito é verdadeiro, que eles realmente estavam felizes em morrer. No caso, ele começa a indagar, o jornalista começa a falar que ele acredita que sim, aí ele vai e dá o contra-argumento. Pois se imagine escrever uma carta para sua família, por acaso diria que está sofrendo muito e que não quer morrer? Tente imaginar a reação de um pai lendo essas palavras de um filho. Não compreende o tamanho da dor de saber que um filho amado morreu sofrendo? Será que não entende a angústia de um filho que deseja que seus pais, ao menos, acreditem que ele morreu em paz? Interessante. Os dois começam o debate. Ainda não há nenhum sofrimento. Estiver descritos em entes queridos, compreenderiam as entrelinhas. Os testamentos continham uma infinidade de sentimentos particulares dedicados às pessoas amadas. Como é que alguém que morreu feliz poderia escrever cartas regadas de sentimento? E como pode um jornalista não perceber os sentimentos contidos em cartas escritas às pressas por pessoas que reprimiam seus medos e deixaram suas últimas palavras para suas famílias? Eu apenas leio o que está escrito. Não é assim que é para ser feito? Ele começou a questionar a narrativa do senhor e o debate continua. Muitos descreveram a data do ataque como um dia de grande alegria. Outros contaram sobre a felicidade de doar suas vidas pelo imperador. Vários e vários relatos repetidos, as mesmas palavras. Um pensamento muito semelhante ao dos homens-bombas, que acreditam ser mártires. No caso, ele questionando o senhorzinho, porque ele basicamente comparou os dois com terrorista, seu idiota. Ele ficou com raiva. Homens-bombas, basta de suas asneiras. Os alvos dos homens-bombas são sempre civis, pessoas indecentes, sem nenhuma culpa. E assim que a gente, esses terroristas, não é resposta. Sim, por isso são chamados de terroristas. Os alvos da unidade especial não eram prédios lotados e de pessoas inocentes. No caso, esse senhorzinho aqui tenta dar nesse início, falar que o exército não era esse monstro e tudo mais. Ele basicamente oculta os crimes de guerra. Nessa parte ele erra, que realmente os soldados praticavam, como tem relatos, por isso os outros países não gostavam dele, mas ele não só critica isso, mas o interessante é que ele mostra que não só os soldados estavam errados nessa questão, mas tanto a mídia estava errada, quanto a mídia anterior guerra, que manipulava a opinião pública, incentivando, querendo ou não, as pessoas a olharem com olhares positivos para as pessoas que literalmente se sacrificavam em prol da nação, quanto depois a demonizar a nação, fazendo assim com que o Japão, após a Segunda Guerra, se tornasse apenas arregados dos Estados Unidos. Infelizmente é uma verdade, mas é dura, mas é verdade.
Como o fim da guerra russo-japonesa, a maior parte da empresa criticou fervorosamente o desfecho do Tratado de Portsmouth. Não aceitem este absurdo, eles diziam. Usaram os jornais para semear a discussão. Para mim, aquilo foi um divisor de águas em nosso país. A maior parte da opinião pública comprou a ideia de que uma suposta supremacia bélica do Japão. Mais tarde aconteceu o 15 de maio. Líderes de estados contrários à expansão territorial e empenhados na administração do militarismo acabaram mortos por jovens militares. Insultados pelos noticiários, grupos populares cometiam atentados contra o governo, país adentro. O salão de Ibiya foi queimado e Juntaro Komura, nossos ministros presentes na ocasião do tratado, foi fortemente criticado. Poucos veículos contrários à ideologia bélica era o jornal Kokumin de Sonro Tokodai, mas ele teve sua sede queimada por movimentos populares. Descancar o golpe militar. Entretanto, a mídia tratou de idolatrar os golpistas e pediu a redução de pena dos executores. Incentivados pelas manchetes dos jornais, o povo exigia a absolvição dos acusados. Mais de 70.000 cartas foram enviadas aos tribunais, uma verdadeira comoção nacional. Pressionados pela opinião pública, o judiciário determinou pena mínima para os responsáveis pelos crimes. Faltava pouco para os 26 de fevereiro. Dali em diante, ninguém mais foi capaz de impedir a militarização descontrolada do país. Em resumo, ele basicamente fala que tudo com relação à guerra anterior e pós foi, de fato, não só foi manipulado uma parcela pela mídia da época, quanto dos ataques e como pode dizer assim, a convivência de outros países com relação ao país do Japão. Pois o país do Japão em si, no pós-guerra, se tornou, querendo ou não, um país cupicha de outros. Para mim, na minha singela opinião, o país, pelo menos, poderia ter largado certas práticas. Claro, Segunda Guerra Mundial ele fez muita barbárie, muitas coisas erradas, mas para mim é tipo assim, os países não serem tão, pode dizer assim, cupicha de outro, dependentes de outro. Tanto que, mas sim, os países terem um pouco de soberania, um pouco de se defender por si próprio. Não ficarem 100% dependentes de terceiros. Seria a coisa mais coerente. Essa é uma visão meio leiga, mas seria mais ou menos isso. No caso, não ser aquela coisa bélica e bárbara. E talvez, quem saiba, os jornais terem o controle e demonstrar mais o amor e o carinho. Não incentivar certas práticas erradas. E também para que as pessoas não façam isso no futuro. Tanto via guerra, quanto via massacres, mas isso é apenas a minha opinião. Eu posso estar 100% errado, mas eu acho que o país, mesmo tendo feito merdas, ele em si, ele como nação, merece com um tempo, ele possa não mais cometer essas merdas, mas também possa se defender de possíveis ataques externos. Ser uma nação que consegue sobreviver por suas próprias pernas, tanto tecnologicamente quanto militarmente, mas de uma forma mais, no caso do Japão, mais reduzida, porque se formos levar em consideração as tretas do passado, o Japão era tenso. Basicamente, esse aqui foi uma análise do anime, do mangá Zero Eternos, que conta essa história do único personagem que tem essa visão diferente, de em vez de se sacrificar em prol da nação, esse personagem fictício, ele se importa muito mais com a sua vida do que necessariamente com o imperador.
E que também mostra que talvez a motivação popular e a idolatria ao imperador não fosse apenas pelo sentimento de nação, mas também fosse algo que a própria mídia da época controlou as pessoas. Meio que quase como George Orwell, manipulou as massas para terem esse patriotismo exacerbado, e ao fazendo sim com que alguns vissem o ato de se sacrificar em prol da nação como algo, como objetivo de vida. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Se quiserem assistir e ler essas obras Zero Eternos, recomendo que você leia e pense. Claro, que pense se realmente será que realmente esse autor, mesmo estando um pouco enviesado, já que é uma obra japonesa, será que tem coisas em que ele está certo? Ele acertou um pouquinho aqui ou ali? Ou será que ele errou tudo? Ou se apenas a parte que está certa são apenas os fatos históricos? Tipo assim, é na parte tipo assim, dele questionar o fato de que nem todos os pilotos ou os soldados estavam na guerra apenas exclusivamente em prol de lutar, com o objetivo apenas de se sacrificar para ganhar a guerra acima de tudo. Quem sabe? No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.